Era muito menos, cara. Assim, era uma divisão humilhante para os outros três, né? Nesse corte da Rede Nativa, o escritor e fã dos Trapalhões Rafael Spaca revela a diferença salarial humilhante que existia entre o humorista Renato Aragão e os demais Trapalhões, Dedé, Mussum e Zacarias. Nessa entrevista, ele revela que esse fato foi o motivo principal da separação deles. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Mas antes, não esqueça de deixar o seu gostei e de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos cortes. Isso ajuda muito o canal. Obrigado. 20 anos dele só na Globo. Só na Globo, né? É muito tempo. É muito tempo. 2 décadas, né? E então é a lembrança mais viva que eu tenho também, é na Rede Globo. Agora, vamos entrar já com o quarteto formado. Eles se davam bem? No começo parece que sim, mas teve polêmica pra caramba nessa história, né? Eles se davam bem, eles eram amigos, de frequentar casa, tudo. Chegaram até a morar perto um do outro, sabe? Ser praticamente vizinhos. Mas, como todo relacionamento, né, seja profissional ou pessoal, sempre gera um desgaste, o tempo gera um desgaste, né? E à medida que eles iam trabalhando muito, então eles se viam praticamente todos os dias, porque eles gravavam durante a semana o programa, aí o que sobrava da semana eles gravavam um filme, aí nos finais de semana eles saíam para shows. Então eles se viam mais do que viam... Que inferno de vida, hein, gente? Se viam mais do que os próprios familiares, né? Então isso normalmente acaba gerando ruídos, tá? E sempre teve um negócio do Renato ser um cara que se destacava. Era o protagonista, isso a gente não tem como negar, né? As melhores piadas, é o que mais aparecia em tempo de tela. No próprio cartaz, se você observar, a figura dele sempre está em escala muito maior do que os outros três, assim como o nome dele. Mas isso nunca foi uma coisa que, tipo, gerasse tanto incômodo. Tinha um certo incômodo. Não, a vaidade é... Mas, assim, o que natural. Eu percebi, ou notei, ou constatei nesse tempo de pesquisa, é que os outros três, eles eram muito na deles, assim, né? Tipo, eles faziam o que tinham que fazer, mas eles não se preocupavam com o todo. O Renato já se preocupava com tudo. Era o cara que sentava para negociar, discutir salário, discutir produção, discutir locação, discutir uma série de coisas. Ele sentava... Era um cara que se envolvia mais. Total, né? Então, eu acho até que é natural que ele ganhasse mais, porque ele era o cara que se dedicava mais. Ele ganhava mais mesmo, em dinheiro? Ganhava mais. Ganhava. O Boni mesmo fala isso, que assim que eles foram contratados, ele queria contratar só o Renato. O Renato falou, eu não sei fazer humor sozinho, eu preciso dos outros três. Os outros três vão pra Globo. Mas já nessa ida, o Renato já tinha um salário, sempre teve, muito maior do que dos outros três. Assim como as receitas de bilheteria, enfim, de uma série de merchandising, de uma série de coisas. Ele já se colocava sempre como a estrela, né? Os outros três falaram, cara, eu não quero, tipo, eu tô aqui imaginando, eu falei assim, eu não quero ter essa vida do Renato de ir num escritório, sei lá, na Faria Lima, negociando essas coisas, enfim, conversar com executivos sobre como que vai ficar a minha estampa no Danone, na Caloi, que eles participaram propaganda da Caloi, da Pepsi. Deixa isso aqui com ele. Então eles, de certa forma, trabalhavam menos e ganhavam menos. Era mais ou menos isso. Agora, a treta, como é que surgiu? Porque eles tiveram uma briga. A palavra correta é briga. Mas se separaram mesmo. Foi uma briga feia. Né? Formou a Demusa, é isso? Eles já tinham a Demusa, que era uma empresa que eles tinham que abrir para poder receber essas receitas do filme, do merchandising e tal. O Renato tinha a RA Produções dele, e os outros três abriram uma sociedade, a Demusa, que é a inicial de cada nome. Né? Isso eles juntos ainda? Sim, juntos. Tá. Em harmonia. Né? Aí em julho de 83, eles já estavam se preparando para filmar um filme chamado Os Trapalhões na Arca de Noé. Aí a Veja publica uma capa com só o Renato Aragão na capa. Com o título mais ou menos assim, O Grande Palhaço do Brasil. Aí são 6 ou 7 páginas falando do Renato Aragão e 2 linhas assim falando do Dedé, Mussum e Zacarias. E nessa reportagem tá falando da produtora do Renato, tá falando da Granja Comari, que ele tinha acabado de comprar da família Gingli. E aí aqueles caras que ficam ao redor deles falam, como que ele tá, cara? Ele tá milionário. E vocês estão aqui. Eles estão ricos. Mas olha a diferença. Eles também viviam bem, né? Não, viviam bem. Tá. Eles tinham boas casas. Chegaram a ter lanche. Uma vida confortável pra caramba. Total. Só que o Didi era outro patamar, né? Então o que acontece? Ficou na cabeça deles isso. O pessoal começou a falar, tem sempre amigo da onça, sempre né? Tem. Tipo, ele tá muito assim,
e vocês estão aqui. Fica de olho, né? Só lá, que, ó. assim, que você tinha que falar, mas quem se dedica mais? Quem Trabalha mais? O próprio filme, né? Cara, ele discutia a locação, ele escrevia o argumento, às vezes o roteiro, discutia com todo mundo, né? E chegava eles três, recebiam o roteiro e filmavam, né? Então, o que eu vejo é o seguinte, eles tinham que entender isso, mas ao mesmo tempo, eu acho que o Renato podia ser um pouco mais generoso com eles, sabe? Você acha que o Renato tem culpa também nessa parada aí? Eu acho que sim, porque aí eu descobri isso, descobri no documentário, o apelido do Renato entre eles, entre os outros três, era judeu cearense. Caramba! É, Judeu cearense? É. Os três falavam isso não pra ele, eu acho. não pra né? ele, né? Aham. Por conta disso, de falar, o cara quer tudo pra ele, né? Então a gente descobriu. E aí quando teve a separação, falaram, mas começaram a especular, por exemplo, da bilheteria do filme, da renda do filme. Eles imaginavam que 50% era do Renato, eles que eu digo público, a imprensa. E os outros 50% os outros três dividiam. Cara, eu descobri que não. Não. 50%, se fosse isso, eles não iam se separar do Renato. Quanto era? Era muito menos. Bem Eu menos. vou revelar isso só no filme, assim, mas era muito menos, cara. Era uma divisão humilhante para os outros três, né? Sendo que a gente ia pro cinema para ver os quatro. Sim. Não era para ver o Renato. E o Renato não sabia fazer humor sem eles três. Ele precisa de escada. Então eles falaram assim, vamos fazer o seguinte, cara. O Renato aparece mais, o cara tá milionário e tal, a gente vai se separar. Vamos botar o pé na porta aqui e vamos ver o que ele vai fazer. A princípio, quem teve essa ideia, tipo, dos três, quem mais fez força para essa separação foi o Mussum. Um Mussum? Que Cacildos. ficou mais indignado. No filme que teve com o Ailton Graça, não sei se você Eu não vi assistiu. todo, eu vi um documentário sobre o Mussum, que Esse é. documentário é horrível. Como é que é o nome? Um filme do Cacildos, é isso? Esse é horrível. Esse Você não gostou? Não, esse Eu vi coisas interessantes ali. Esse aí é um documentário que quis transformar o Mussum no Luther King brasileiro. Ah, não. existe. Essa parte da ideologia também eu não. Mas enfim, o Mussum nunca foi isso. Não. Nunca foi. Mas enfim, esse que teve o Ailton Graça, fala da separação, fala da revista Veja, e tudo isso, quando eu vejo esse filme, eu falo, aqui tá minha pesquisa. Porque eu que falava essas coisas, e eu me sinto, apesar de não ser acreditado, eu me sinto orgulhoso de falar, isso aqui fui eu. Porque ninguém falava. Ninguém falava disso. E aí sei o déficit de atenção, o que eu tava falando? Ele tava falando da separação. Da separação. Eles separaram. Isso não foi bom pra ninguém, né? Não foi bom. Aí eles se separam e o Mussum, que é o cara que fica mais incomodado com isso, e fala, vamos separar mesmo. Vamos separar. Vambora daqui. Então, arma Ele uma que se vire, né? Arma uma coletiva e anuncia a separação. O Renato estava fazendo, como eu disse, os Trapalhões na Arca de Noé. Ele falou, puta, o que eu faço agora com esse roteiro? O roteirista era um cara chamado Vitor Lustosa, que eu lancei um livro com ele chamado A Noite Americana dos Trapalhões. Lancei em 2022. Ele falou, não tem filme. Daí o Renato falou assim, não. Vou arrumar alguém. No lugar do Dedé, você coloca um cachorro. No lugar do Mussum, você coloca um macaco. E no lugar do Zacarias, você coloca um viado. Olha a loucura. Caraca! A briga feia desse jeito. Os três resolvem fazer Atrapalhando a SWAT. Isso. Cara, eles injetam uma grana muito forte. Eles pegam até alguns personagens que trabalhavam Lucinha nos Trapalhões, Lins, por né? exemplo. E o Vitor Lustosa, que estava com o Renato Aragão e que ouviu essa frase, vai pro Atrapalhando a SWAT. E faz com eles. E aí fica meio que uma guerra fria entre as duas produções. Porque elas começam a ser feitas ao mesmo tempo e para ser lançadas na mesma época, dezembro de 83. O Renato convida o... Aí ele pensa no seguinte, eu vou chamar o Sérgio... Ele queria substituir os outros três. Ele pensou no Sérgio Malandro. O Sérgio Malandro vai pro filme. Ele convida a Xuxa e lança o Trapalhão na Arca de Noé. Que é lançado primeiro e o Atrapalhando SWAT sai um pouco depois. E o público se divide. Fala, cara, que coisa estranha, né? Um de um lado, outro do outro. Os dois filmes foram mal de bilheteria. Particularmente, eu acho que Atrapalhando SWAT é um grande filme. Eu nunca assisti, gozado, precisa assistir. É difícil assistir. Passa de vez em quando no Canal Brasil. E aí, a Globo não sabia o que fazer, porque eles param em julho. Até dezembro o programa é reprisado, eles vão participar de outros programas e tal. Olha, dor de cabeça. O Renato pensa em chamar a Regina Casé, a Zilda Cardoso e o Sérgio Malandro para ficar no lugar dos outros três, definitivamente. Não é aceito, tipo, não acontece.
E todo mundo fica perdido. A Globo fica perdida porque não sabia mediar essa briga. Eles sentem falta, porque falam, se tá ruim junto, tá pior separado, porque estão perdendo. E eles perdem dinheiro com o Atrapalhando SWAT e tal. O Renato menos, porque eles são. Era mais rico também, né? Melhor tal. Até que o Beto Carreiro tem a ideia de juntar os 4 de novo. O Beto Carreiro era sócio do Renato Aragão? O Beto Carreiro era uma espécie de empresário informal dele, sabe? Fazia muita costura para publicidade, para alguns contratos. De certa forma, sim, porque eles chegaram a fazer 1 ou 2 filmes no Beto Carreiro World. Mas como é que foi? O Beto Carreiro chegou... O Renato, dá uma ligada lá pro Mussum. Ô, Mussum, cara, dá uma ligada pro Renato. Ou então marca no restaurante surpresa, vai todo mundo lá. Aham! Foi isso? Foi exatamente isso. Para, vai. Foi exatamente isso. Como assim? Numa época que não tinha celular, né? Então ele ligou cada um individualmente, né? E combina, falou, 8 horas no restaurante tal. Preciso falar com você. 8 horas pros 4, a mesma conversa. Aí chega lá no restaurante, no horário, tal, os 4 se olham assim. Foi no Rio ou foi em São Paulo? Foi no Rio. Foi no Rio. Eu sei o nome do restaurante, mas eu não lembro dessa memória. E aí eles se encontram. No documentário eu entrevistei um cara que testemunhou isso, que era redator deles, contou tudo o que aconteceu. Eles que choram, se emocionam e tal. E ajustam, falam, aumenta aqui a porcentagem, que tá... Humilhante, como você falou. Tá humilhante. Ele dobra, só que o dobro de... o dobro de 1 é 2. Exato. É isso. O Dedé começa a dirigir, você vê que louco isso. O Dedé começa a dirigir alguns filmes dos Pô, legal isso. Foi uma injeção de ânimo no cara, né? Foi um pedido dele. Né? E, enfim, as condições melhoram, não muito, mas melhoram. Mas fica sempre uma coisa meio assim, sabe? De uma cicatriz, né? Por tudo que passaram. Porque eles brigaram muito feio via imprensa, sabe? Sim, eu lembro. E nesse meu último livro, Os Trapalhões, Modo de Ser, de Se Expressar, até o nome do título eu esqueci. Os Trapalhões, Modo de Ser, de Pensar e Se Expressar. Uma coisa assim. Tá. Que eu lancei no ano passado, cara, tem 800 páginas. Mas eu chamo de biografia em primeira pessoa. Eu fiquei 4 anos pegando todas as aspas dos Trapalhões e eles contando, nesse livro são eles contando a história. E tem um capítulo que é só sobre essa briga. Um falando do outro. Se xingando mesmo, né? Brigando muito feio, assim. Então, tudo que eu falo, os caras falam, tem tudo documentado, tudo provado e tal. E aí eles se reconciliam, tá? Se caso queira assistir a entrevista completa, o link estará na descrição do vídeo. E muito obrigado por ter ficado até aqui e não esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal ativando o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Obrigado.